A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição, hoje refletindo sobre a família como sendo o primeiro ministério a ser exercitado e o maior patrimônio que uma pessoa pode construir e preservar. É na família que a pessoa aprende a amar, a respeitar e a se relacionar e a cuidar das pessoas à sua volta. É onde se descobre o verdadeiro significado de união, apoio mútuo e crescimento conjunto. A família é como uma fortaleza, onde a pessoa ela encontra abrigo nos tempos difíceis e celebra os momentos de alegria. Valorizar e investir na família é, portanto, uma sensata e sábia decisão humana. Assista o vídeo até o final e deixe suas interações no canal. Elas ajudam a classificar o vídeo como interessante e o impulsionam a alcançar muitas outras pessoas. Seja aí um missionário, uma missionária digital, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Veja se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O textual da lição bíblica de hoje está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que diz: "Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel." Como verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, ele pondera que se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízos em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Os textos bíblicos de referência estão em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, e capítulo 5, versículos 8 e 16. Nesses textos, o apóstolo Paulo ele orienta sobre as características necessárias para que haja comprovação fática de que a pessoa ela professa a fé genuína em Cristo Jesus e está apta a exercer funções ministeriais na igreja. De pronto, fica evidente de que dar mais importância ao ministério e ao sucesso pessoal do que à família é caminhar para o fracasso, pois é na família que o ser humano ele consolida a sua reputação pessoal e encontra o apoio necessário para crescer ministerial e profissionalmente. A boa convivência ou não dentro de casa vai influenciar diretamente no estilo de vida adotado pela pessoa nos demais ambientes que ela frequentar. A pessoa poderá até manipular a sua conduta nos ambientes externos, mas no fundo ela será uma pessoa infeliz, sempre em fuga da sua realidade pessoal. No ambiente religioso, em especial na vida ministerial, será mais complicado a pessoa maquiar a convivência ruim com a família, tendo em vista que a pessoa ela será mais cobrada por sua própria consciência devido ao confronto gerado pela palavra de Deus mediante a ação do Espírito Santo. Cada pessoa precisa governar primeiro a sua família. Este é um pré-requisito extremamente importante, sob pena de a pessoa perder a legitimidade e, consequentemente, a propriedade, a autonomia e a autoridade, pois a sua credibilidade pessoal, sua honradez e a sua moral será questionável. Como bem expressa as Escrituras, se alguém não governa, não administra, não dirige bem a sua própria casa com poucas pessoas, como é que essa pessoa poderá dirigir, cuidar, administrar da igreja que é composta por um grande número de pessoas? Outro fato aí importante a ser observado é que as Escrituras exigem que os ministros do Evangelho sejam irrepreensíveis, ou seja, sem algo que possa macular sua índole, seu caráter e o seu ministério. É de suma importância que o cônjuge esteja em comum acordo quanto a quaisquer ordenações ministeriais, pois as pessoas mais próximas e que participam do dia a dia de alguém que deseja o episcopado são quem pode de fato dar bom testemunho ou não, corroborar ou não a qualificação da pessoa. Muito mais que a aptidão, o caráter, a idoneidade e a capacidade do candidato ou candidata a uma ordenação ministerial ou a assumir a direção de uma igreja. É indispensável passar pelo teste da família, ou então a classificação será pior do que a classificação de uma pessoa infiel a Deus. A exceção que deve ser analisada é quando uma pessoa de uma determinada família que se converte ao Evangelho e por exclusivo amor a Cristo, ela tenha que seguir a vida sozinha, muitas vezes sob perseguição ou indiferença da própria família. Infelizmente, fatores desse tipo podem acontecer, mas a regra geral é que o obreiro, a obreira, precisa conquistar primeiro a sua família. Isto porque é incoerente que uma pessoa se empenhe em ganhar vidas para Cristo
e vire as costas para as pessoas de sua própria casa. Quem é beneficiado pelo imensurável amor de Deus deve fazer o que tiver ao seu alcance para que a sua família também experimente em si o incondicional amor de Deus. Essa é a melhor forma de cuidar, de cativar e socorrer os membros da família, já que, conduzindo essas pessoas a Cristo, elas passam a ter melhor qualidade de vida em todos os aspectos do mundo físico, como também, de forma preventiva, se alinham aos propósitos de Deus no esforço de preservar a alma da condenação eterna. Infelizmente, em muitos lares, as pessoas do ambiente externo são mais valorizadas do que os membros da família. Conquistar pessoas que estão fora do convívio diário, desprezando a importância da boa convivência e do cuidado familiar, além de prejudicial à pessoa como ser humano, é veementemente condenável à luz da Bíblia. A ordem de Jesus ao cristão para evangelizar o mundo deve iniciar dentro da própria casa, a partir do exemplo de vida cristã genuína, do amor ágape e da compaixão demonstrada pelos membros da família, do esforço diário para vê-los curados emocional e espiritualmente. É lógico que existem exceções, nas quais há membros de famílias que são autênticas servas de Deus e que dentro da família haja pessoa ou hajam pessoas que se recusam a ser tratáveis, que preferem dar vazão às concupiscências da natureza humana e seguir o curso da vida alheia à vontade de Deus. No entanto, também é verdade que muitos que se intitulam cristãos têm fechado os olhos para as necessidades espirituais, afetivas e físicas dos membros da sua família. A ausência do diálogo em família, de compreensão e de se observar o que está acontecendo no contexto da família tem levado a enormes desavenças que desqualifica, que denigre a fé cristã de quem diz professá-la, mas que não tem nem o direito de dizer que é cristão ou cristã. É preciso que se dê à família a importância que ela deve ocupar na vida humana e também na sociedade. É preciso restaurar primeiro o altar da família, sob pena de a pessoa querer oficiar, ministrar no altar da igreja ou no altar da vida de outras pessoas e ter o seu serviço prestado diante de Deus qualificado como fogo estranho por ter se originado em um coração pior do que o coração de um infiel. Poder aquisitivo, habilidade oratória, persuasão, carisma e capacidade de conduzir ou manipular o público presente nos cultos podem impressionar as pessoas e enganá-las quanto à verdadeira condição espiritual diante de Deus, mas nada escapa aos olhos do Senhor. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissertes, à luz será ouvido, e o que falartes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É preciso que cada pessoa se conscientize dessas verdades, pois o simples fato de a pessoa querer desfrutar da comunhão com Deus e desprezar a necessidade de sua família também desfrutar, denota a ausência de amor ao próximo, amor às pessoas domésticas. A comunhão vertical, a comunhão com Deus, ela pode ficar comprometida e a pessoa ser desqualificada diante de Deus caso a pessoa se recuse a gerar, a promover e preservar a comunhão horizontal, a comunhão com os membros da sua família, que são as pessoas mais próximas dela. Outra questão que compromete a bênção e a aprovação divina na vida de uma pessoa é se a sua vida conjugal estiver em desarmonia com os propósitos de Deus para a família. O leito precisa estar sem mácula, os cônjuges precisam estar em comum acordo com as questões que os envolvem, o altar precisa estar restaurado, sob pena de as orações nem serem ouvidas. Bom senso, cautela, equilíbrio emocional, sensibilidade, disposição de perdoar e de se ajustar no que for preciso, vida devocional diária e resiliente são ingredientes indispensáveis para a restauração do altar na família. De fato, a família deve ser o primeiro ministério de um cristão, como também a família deve ser o maior patrimônio de uma pessoa. Isto porque, onde estiver o vosso tesouro,
aí estará também o vosso coração. Desvalorizar ou desprezar a família é demonstração prática que a família não é o maior patrimônio da pessoa no âmbito humano. Só há uma condição que a Bíblia ela aconselha e autoriza uma pessoa a deixar a sua família. Somente nos casos em que a pessoa ela tiver que escolher entre a família e a sua fidelidade, a sua comunhão, a sua resiliência em servir a Deus dentro do padrão das Escrituras Sagradas. O texto de Marcos, capítulo 10, versículo 30, chega a afirmar que, se esse for o caso, a pessoa ela receberá 100 vezes tanto, também em perseguições, mas por fim herdará a vida eterna. Apesar de haver quem discorde e atraia sobre si maldição por discordar, a família é a maior herança que uma pessoa pode receber e ela é dada pelo próprio Deus. Nos casos em que as pessoas adquirem traumas pela convivência familiar desastrosa, a culpa é sempre humana e nunca de Deus, já que, dentro do contexto da família, os propósitos de Deus estão sendo desprezados, distorcidos, ignorados e até mesmo odiados. Deus ele sempre se coloca pronto a restaurar os valores perdidos e a reestruturar as pessoas emocional, física, moral, financeira e espiritualmente, para que mesmo nos casos como esse citado, se a família em questão não se permitir ser restaurada por Deus, novas famílias sejam construídas sob a proteção e a bênção de Deus para construírem legados promissores e altamente relevantes. Patrimônio deve ser compreendido como sendo muito mais que herança sucessória, conjunto de bens de uma família, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas, riquezas em joias raras, diamantes lapidados ou quaisquer outros bens físicos. A família nunca deve ser mensurada como algo venal ou estimável. Mesmo que, figuradamente, a família seja comparada e nominada de patrimônio, o seu valor afetivo, físico, emocional e espiritual excede a quaisquer valores monetários ou materiais. A família envolve amor sacrificial comparado ao amor divino pelo ser humano e foi o próprio Deus quem a instituiu, por isso é um patrimônio de valor imensurável e inegociável. Além de ser o autor da família, como sendo a primeira instituição, como base e modelo de todas as demais instituições organizadas, Deus ele foi o mentor, o criador, o juiz de paz que celebrou a primeira união conjugal envolvendo o casal Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Isso coloca a família em um patamar diferenciado diante do Supremo Criador, sustentador, preservador e soberano Senhor do Universo. O mesmo conceito deve existir e ser preservado entre os membros da família. Somente Deus deve receber maior devoção e atenção que a família, nada mais. A forma de guardar bem o tesouro incomparável, denominado de família, deve ser pensada e implementada urgentemente. Jesus orienta em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, a parte B, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nesse texto, Jesus ele alerta sobre a necessidade de se preservar valores espirituais essenciais da vida cristã e coroa aqui denota algo de grande importância que distingue uma pessoa das demais à sua volta, pois é símbolo de grandeza, de soberania e de nobreza. Caso quem possua se descuide no armazenamento, na guarda, no cuidado e na preservação, não apenas bens materiais podem ser roubados, mas também bens como valores afetivos, morais, emocionais e espirituais incomparáveis. A Bíblia ela alerta dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O maior inimigo de Deus, da família e da alma humana é perito em matar, roubar e destruir. Ainda quanto à importância de se guardar bem a família, a Bíblia reforça que a mulher temente a Deus é um manancial na vida do esposo e deve ser amada, abraçada e cuidada com carinho.
O homem que encontra uma mulher temente a Deus encontra o favor do Senhor. O homem temente a Deus é fonte de alegria para a família, seus filhos são herança do Senhor e são considerados como flechas na mão do valente. É preciso cautela, vigilância, discernimento espiritual e consciência de que onde estiver o tesouro de uma pessoa, é lá que estará o coração dela. Não espere perder sua família para somente depois descobrir o seu real valor. No mundo dos negócios, a liquidez se refere ao índice que expressa a capacidade de converter ativos em dinheiro. Quanto maior for a certeza, mais liquidez o investimento ou o negócio terá. Quanto mais sólida for uma empresa, um negócio ou um patrimônio, mais alto será o índice de liquidez. Quanto à família, cujo valor é imensurável, em ela sendo sólida, a sua capacidade de gerar riquezas, de converter os ativos de seus membros em fonte de crescimento e expansão, também será incalculável. Para se conseguir solidez na família, ela precisa estar e permanecer alicerçada em Cristo, ter respaldo jurídico e espiritual. O contrato de união estável é insuficiente. A família ela deve ser administrada com temor a Deus e com sabedoria. A integridade dos membros da família precisa ser preservada. A convivência deve ser consolidada no amor ágape e na comunhão. A fidelidade deve ser algo inviolável. O relacionamento horizontal entre os membros da família deve ser saudável e sustentável. A mesa das refeições em família deve ser um lugar desejável e prazeroso. Os quartos da casa devem ser ambientes restauradores. O princípio da autoridade dos pais deve ser inviolável. Deve haver ajuda mútua e assistência recíproca entre os membros da família. Todas as decisões tomadas ou deixadas de tomar devem estar revestidas de sustentabilidade. A fonte para gerir e solidificar a família, que é o maior e mais valioso patrimônio de uma pessoa, deve ser as Escrituras Sagradas e a liberdade para a atuação do Espírito Santo na vida humana, pois a maior capacitação sempre vem de Deus. Os membros da família devem buscar e manter o equilíbrio, como também manter a disciplina para superarem juntos e unidos as situações de conflitos e adversidades, como também não se perderem nos momentos de grandes alegrias. Isso feito, tudo aí vai convergir e consagrará o ambiente doméstico em um lugar onde Deus é honrado e glorificado pelo convívio de solidariedade lá dentro da família. Quanto à consciência da necessidade de proteger a família, ela é o tribunal pessoal, é o fórum particular e interior de julgamento do que é considerado pela pessoa como certo ou errado, justo ou injusto, verdadeiro ou falso. É a percepção, a noção pessoal dos estímulos à volta da pessoa. É a lucidez dos sentimentos de moralidade e de dever da pessoa. A consciência é o que torna o ser humano capaz de julgar a si mesmo, sua responsabilidade, sua fé, sua comunhão vertical e horizontal. Sem a consciência da necessidade de se proteger a própria família, fica comprovada a incoerência de a pessoa querer exercer o ministério, no qual terá sob sua responsabilidade o dever de proteger diversas e diferentes famílias. Em sendo o caso, reconheça a necessidade e busque restaurar a consciência. Permita que sua consciência seja conduzida por Deus ao estado original na qual ela foi criada, pura e boa. Cuidado, pois é real o que a Bíblia diz. Vede, isso tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para a vergonha vossa. A mente ela pode ser dominada pela natureza humana tendente ao pecado e vir a ser contaminada, a adoecer, se tornar depravada, corrompida e cauterizada, indiferente, insensível, anestesiada. O amor cristão só pode ser exercido se tiver origem em uma mente, em uma boa consciência, em um coração puro. Do contrário, a pessoa irá naufragar na fé. Se a consciência estiver contaminada e dominada, os julgamentos processados no hipocampo e as decisões tomadas no córtex frontal serão reflexo de tudo que fere a santidade de Deus, desvaloriza a vida humana e destrói a família.
Tenha cuidado com a inversão de valores e a banalização do sagrado, que é algo recorrente na sociedade que vive alheia aos propósitos de Deus e sem dignidade humana. A consciência do dever cumprido deve estar alinhada aos propósitos de Deus, pois mais importante que se esforçar e empreender grandes conquistas é a pessoa, ao final da jornada cristã, não vir a ser reprovada por Deus. Dentre várias instruções bíblicas para preservar a família, o pastor Valdir House ele destaca as seguintes instruções aos homens: temer a Deus, andar nos caminhos do Senhor, ser compreensível e amar a esposa como Cristo amou a igreja, compreender que a mulher ela é mais sensível, mais delicada, mais frágil física e emocionalmente. As instruções bíblicas às mulheres são: possuir virtudes espirituais e de caráter que dignifiquem o nome de Deus e da família, vivenciar e transmitir confiabilidade ao esposo, buscar a sabedoria divina para edificar a casa. Aos pais, as instruções bíblicas são: criar e ensinar os filhos a andarem no temor a Deus, nunca provocar a ira nos filhos, criá-los com sujeição e honra, construir legados que promovam tesouros aos filhos. Aos filhos, a instrução bíblica é honrar e obedecer aos pais, reconhecendo que eles são autoridades delegadas por Deus para criá-los. A melhor forma de uma pessoa preservar a sua família é preservando a sua salvação pessoal, o seu amor, a sua dedicação em servir a Cristo. Isto porque a pessoa ela será autêntica nos seus relacionamentos vertical e horizontal, dará o devido valor à sua família e importância ao seu ministério, tratará as outras pessoas como ela quer ser tratada, nunca perderá tempo falando mal de sua família, expondo-a a terceiros, amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, em especial os membros da sua valiosa família. Dará liberdade para a ação e a atuação do Espírito Santo de Deus para que seja mantida a unidade e a comunhão entre os membros da família. Cuidar da família é um privilégio para cada pessoa. De acordo com o princípio da mordomia cristã, cada membro da família deve ter prazer de servir uns aos outros. Considerando que os cônjuges e os filhos são coisas preciosas, são bênçãos, são herança do Senhor, dar o devido valor e cuidar de forma adequada é uma ação de reconhecimento da benevolência de Deus para com a vida humana. Ainda quanto ao princípio da mordomia cristã, a Bíblia diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. O princípio da mordomia cristã, exercido de forma saudável e sustentável no ambiente familiar, é que garante a preservação da espécie humana com qualidade de vidas física, emocional, material e espiritual. Os cuidados devem ser compatíveis com as diferentes faixas etárias dos membros da família e das diferentes fases boas ou ruins experimentadas ao longo da vida. É necessário que se ofereça os elementos básicos necessários ao aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento de cada membro da família, sempre tendo como base, como regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas. As crises, as adversidades e as situações aflitivas, elas devem ser vistas como oportunidade de superação, de crescimento, de estruturação, de amadurecimento, de acúmulo de experiências necessárias para se enfrentar e superar desafios ainda maiores, que também promoverão maior alegria pelas conquistas que virão. Quem vive infeliz dentro da própria casa, a grande probabilidade é que essa pessoa seja infeliz fora da família e também na sua vida ministerial. Uma boa administração baseada em princípios sólidos e permanentes é a garantia para se evitar que o patrimônio de uma pessoa seja lapidado e perca todo o seu valor. Faça de um tudo para proteger a sua família, mantendo-a solidificada em Cristo Jesus. Nunca negue a fé. Cuide, honre, proteja a sua família. Para ser habilitado a exercer o ministério e a acessar o céu pelas portas, é preciso ser aprovado por Deus. Ore para que, de fato, a sua família seja o seu primeiro ministério e o seu maior patrimônio. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Se Deus quiser, prossiga na paz do Senhor.